Bom, pessoal, hoje eu quero trazer um tema para vocês que é uma ferramenta chamada diagrama de espinha de peixe ou também diagrama de Chikawa, que foi o criador desta ferramenta. Então, Karu Ishikawa é o criador desta ferramenta do diagrama de espinha de peixe. Ele foi um engenheiro químico, ele trabalhou na Nissan Liquid Fuel, ele foi professor da Universidade de Tóquio, ele era da Japanese Union of Scientists and Engineering, a JUSE, que foi uma associação de engenheiros muito importante para o crescimento da indústria japonesa, para o Lean Manufacturing, para a Toyota e outras companhias. E ele, então, criou o diagrama de espinha de peixe, causa e efeito, também chamado, e ele foi um cara muito importante na criação dos círculos da qualidade. A diagrama de espinha de peixe é uma ferramenta, assim, símbolo da qualidade, símbolo do TQM, do Total Quality Management, e está, né, entre as 7 ferramentas da qualidade, considerada uma das ferramentas muito importantes. Então, o que essa ferramenta diz, né, ou traz? Ela diz que você sempre tem para uma causa, para um efeito, uma causa. Então, assim, né, como quando a gente vai no médico e o médico ele vai, a gente está com um problema, ele vai mandar a gente fazer uma série de exames e nos exames ele vai identificar o que está gerando aquele problema, aquela dor que está nos causando um mal-estar. Então, a instituição desta ferramenta ela tem esse sentido. Então, se existe um efeito, tem uma causa, e esta causa ou estas causas precisam ser analisadas para que possam ser corrigidas e haja uma melhoria no processo, melhoria de produtividade, de qualidade, enfim. A ferramenta de espinha de peixe nasceu na qualidade, mas ela também pode ser usada para segurança, para aumento de produtividade, eficiência operacional, para vários problemas ligados à organização. E o Ishikawa diz que o efeito ele tem causas principais que podem ser agrupadas, como máquinas, método, o meio ambiente, a matéria-prima, a mão de obra e medidas, né? Então, como exemplo, isso é configurado, né, como se fosse aqui uma linha inclinada, como se fosse a espinha do peixe. Lá na cabeça do peixe você vai colocar o problema, né, que aqui neste caso é um incidente com uma empilhadeira. E aí se analisou, né, os diversos itens, por exemplo, relação à máquina. Então, o que aconteceu? Foi utilizada uma máquina reserva, esta máquina não tinha manutenção, essa máquina teve falha na operação, a empilhadeira então estava com defeito. E tem muitas máquinas diferentes, o que gera uma frota diversificada. Isso causa problemas de treinamento, de habilidade na operação, também na manutenção. No método, então, uso da máquina com defeito, falta de cadeado para prender lá o equipamento, falta de cartão bloqueio, então qualquer um pode pegar a máquina, falta de verificação de pré-operação, não tinha lá um checklist para checar se o equipamento estava todo adequado antes do início. Nas medidas, então, uso da máquina com menor capacidade de carga necessária para o içamento das peças.
Então, de novo, problema da frota diversificada e uma falta de identificação dessa capacidade no equipamento. Depois, na mão de obra, o operador estava sem capacitação. Então, aqui, treinamento ineficiente e uma pressão, né, pelo trabalho, pelos resultados, acaba que a empresa não dá tempo para que as pessoas sejam treinadas. E depois, aqui na matéria-prima, entrou o não uso do cinto de segurança, a falta, então, cinto de segurança com defeito, por isso não foi usado, um uso do capacete sem jugular, então o EPI necessário não estava disponíveis. E no meio ambiente, então, tinha obstáculos na pista, o que gerava lá limpeza deficiente. Então, e aí isso gerou um incidente. Então, quando vai se tratar um plano de ação para que esse incidente não volte a acontecer, essas causas precisam ser tratadas para que o resultado aconteça. Então, o diagrama de Ishikawa, de espinha de peixe, ele traz uma maneira visual e uma forma de organizar o pensamento, dividindo, né? Sempre, bom, teve um problema, vamos pensar o que teve de máquina, o que apareceu de método, de meio ambiente, de mão de obra, de matéria-prima, enfim, esses itens principais, para que todos se concentrem nesses itens e os problemas possam aparecer, fazendo com que a empresa possa recuperar. Quando a gente fala em estabilidade básica de um processo produtivo, quando a gente fala também com a ideia da gente ter um TACT, né, numa linha de fabricação ou numa obra, enfim, numa montagem, para que isso aconteça, os itens do diagrama de Ishikawa precisam ser preenchidos. Então, se não tiver uma máquina adequada, o TACT não vai funcionar. Se não tiver um método definido de trabalho, vai ter problema no TACT. Se não tiver mão de obra adequada, disponível, treinada, também vai ter problema no TACT. Então, o diagrama de Ishikawa também serve como uma análise importante para a estabilidade dos processos produtivos. Então, a contribuição de Ishikawa no diagrama de espinha de peixe foi muito importante. Eu uso bastante onde trabalho e é uma ferramenta simples e muito boa para que realmente se chegue na causa raiz, nas causas raízes e não se chute as questões, o problema que aconteceu e se acaba não realmente atingindo o problema para poder resolver. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Curta aí a Escola de Lean, dê joinha aí do nosso vídeo, nos acompanhe, coloque lá para você receber as notificações no sininho, que nós, na Escola de Lean, temos o objetivo de divulgar o conhecimento Lean, tanto em fábricas, no Lean Manufacturing, como em construções, montagens, para além dos muros da fábrica, no Lean Construction, e também, né, o pensamento Lean, Lean Office, então, as diversas formas que o Lean pode ajudar as empresas. Valeu, pessoal, até mais.